Bom dia, iniciamos a celebração da Eucaristia do terceiro domingo do tempo pascal, do dia 26 de abril do ano da graça de Jesus Cristo 2020. E vamos aproveitar estes primeiros momentos para pensar nas nossas faltas, criar dentro do nosso coração uma disposição para acolher a palavra, para acolhermos o dom da Eucaristia de Jesus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço e espero misericórdia. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituída a glória da adoção divina, aguarde o dia de ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Da liturgia da palavra, leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz Davi
a seu respeito. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Por isso, o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que Ele derramou, como vedes e ouvides. Palavra do Senhor. Como salmo responsorial, vamos meditar no Salmo 117. E como São Paulo escreveu aos Hebreus, dizendo a respeito deste salmo: ele é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou pedra angular. E o que salmo convida-nos a cantar e usa termos: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, é eterna a sua misericórdia. E vamos neste salmo repetindo muitas vezes a eterna misericórdia do Senhor. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor
durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, porque a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus Cristo, abri-nos as Escrituras, falai-nos e inflamai o nosso coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Depois dos discípulos de Emaús, iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes, os sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhe os olhos
e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram, imediatamente de regresso a Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Caríssimos, bons amigos, nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa e as leituras de hoje fazem-nos olhar maravilhados para Pedro, aquele que na quinta-feira ou sexta-feira santa negou Jesus. O entusiasmo, a força deste homem. E nós hoje vemos porque é que Jesus o amava, porque é que Jesus lhe confiou o encargo de levar a sua igreja em diante. Mas em primeiro lugar eu gostaria de rezar hoje por todos os nossos jovens que foram batizados na nossa igreja durante esta semana ao longo dos anos, e que fizeram anos esta semana, mas foram batizados ao longo dos anos. Recordámos-los e confiámos-los ao Senhor, junto ao altar do Senhor. Amélia Margarida Lopes, Diana Ramos Figueiredo, Birtni Soares, Dominique Daniel Silva, Emílie Jean Larmon, Sara Alexandre de Souza, Juliana Luísa Carinha Marques, Liana Avery Kevin Martins, João Carlos Andrade Costa, Amanda Lopes Ivaristo, Raine Manuel Freitas Barroso, Julie Lee Noble, Mateu Eduardo Silva Almeida, Nicole Ashley Silva, Nancy Souza, Nicole Ashley Silva. E também lembramos os nossos irmãos que pertenceram à nossa comunidade e que ao longo dos anos, e fazendo anos nesta semana que partiram, em 1979, Joana Melo, em 1990, Noel Raposo Amaral, em 1992, Margarida Maria Lima, em 96, Dorvalino Vieira, em 97, António Andrade, 98, Diamantino Batista Brites, 2003, Maria Muniz Raposo, 2009, Amar Vicente, 2018, Laurinda Duarte Matias, em 2019, Manuel Souza Pavão. E também tendo aqui a coroa do Espírito Santo, destas semanas, de tempo pascal, é o tempo do Divino Espírito Santo. Eu gostaria de saudar a família do Eduardo Almeida, que está doente, como nós sabemos, e rezamos e mandamos as nossas preces para ele. E era hoje a coroação, a sua coroação da sua família, portanto lembramos-nos também junto do Senhor. Como no domingo passado também, sendo a primeira dominga, a Fernanda Medeiros. Nós ontem celebramos São Marcos. Nós sabemos, pela história e pela tradição da Igreja, que foi na casa de São Marcos. Os seus pais foram os primeiros a aderir em Jerusalém a Jesus Cristo. Foi na casa de São Marcos celebrar a última ceia, sendo ele uma criança de 8 anos, cerca de 8 anos. E hoje nós temos o Evangelho dos discípulos de Emaús, que reconheceram o Senhor no partir do pão. A Igreja foi confiada aos apóstolos, mas depois, quando
quando estavam a ficar velhinhos. Nós sabemos que o apóstolo mais novo a conhecer Jesus foi São João Evangelista, com cerca de 16 anos, e foi o que foi a morrer mais tarde, com 90 e alguns anos, tendo escapado milagrosa da caldeira do azeite, e veio morrer, portanto, 90 anos, com 90 e tantos anos. Mas os apóstolos e o povo cristão pedia que ficasse algum testemunho dos apóstolos. Então surgiram primeiro Marcos, que acompanhou Pedro e Paulo, e depois os outros evangelistas, São Mateus, São Lucas e São João Evangelista, escreveram os evangelhos. Depois veio o período dos padres da Igreja. E como é que se vivia a Eucaristia ao longo dos tempos? No primeiro, nós temos o testemunho de um mártir chamado São Justino, e eu no outro dia disse que aqui no altar está a pedra d'Ara, que tem relíquias dos mártires, até o Concílio Vaticano II era só de mártires, e depois do Concílio Vaticano II, em 63, passou a ser nas pedras da Ar, quando se inaugura uma igreja, vem de Roma, e o bispo faz a consagração do altar, mas tendo sempre no Pedra de Ar as relíquias dos mártires, dos santos. São Justino, que nasceu entre o ano 114, não se sabe bem, e morreu entre 162 e 168, portanto, no século II, diz assim sobre a Eucaristia: a ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos e tendo sido purificado pelo batismo, para a remissão dos pecados e a regeneração, leva uma vida como Cristo ensinou. Participar da Eucaristia é aqueles que confessam a fé dos apóstolos, caminhando na mesma tradição. Isto diz São Justino, mártir, que não se sabe bem se foi nos anos, na altura das perseguições, no ano 162, 168. Pois não é o pão ou o vinho comum que recebemos. Com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças, com as mesmas palavras de Cristo, e depois transformado, nutre nossa carne e nosso sangue, é a própria carne e o sangue que se encarnou. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos Evangelhos, nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. Tendo ele tomado o pão e dando graças, disse: fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. E tomando igualmente o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue. E os deu somente a eles. Desde então, nunca mais deixamos de recordar estas coisas entre nós. Com o que possuímos, socorremos todos os necessitados e estamos sempre unidos uns aos outros. E por todas as coisas com que nos alimentamos, bendizemos o Criador do Universo, por seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Este testemunho de um padre da Igreja, São Justino Mártir, logo no segundo século, no início do segundo século. No chamado Dia do Sol, segundo os pagãos, por exemplo, Sunday, que é um termo pagão, Sunday, Dia do Sol. Tanto na Alemanha como no mundo inglês, usa-se o termo pagão, o Dia do Sol.
nos países latinos, domingo, Dominis Dei, dia do Senhor. No chamado dia do Sol, reúnem-se em mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos, lê-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Já era, sempre assim foi. Depois, levantamos-nos todos juntos e elevamos as nossas preces, como já dissemos acima. Ao acabarmos de rezar, apresentam-se pão e vinho e água. Então o que preside eleva ao céu com todo o seu fervor preces e ações de graças, e o povo aclama Amém. Por Cristo, com Cristo, que é o tal Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Em seguida, fazem-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos e ministros da comunhão. Os que possuem muitos bens dão livremente o que lhes agrada. Dão livremente o que lhes agrada. O que se recolhe é colocado à disposição do que preside. Este socorre os órfãos, as viúvas e os que, por doença ou qualquer outro motivo, se acham em dificuldade, bem como os prisioneiros e os hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, ele assume o encarno de todos os necessitados. Reunimos-nos todos no dia do Sol, como disse, termo pagão, Sunday, ou domingo, Dominis Dei, dia do Senhor. Não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em matéria, criou o mundo, no livro do Gênesis, mas também porque neste dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Crucificaram-no na véspera do dia de Saturno. E no dia seguinte a este, ou seja, no dia do Sol, aparecendo os seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes tudo o que também nós vos propusemos como digno de consideração. Nós sabemos que, ao longo do tempo da história, tem havido muitas heresias, muitas ideias na Igreja, e uma delas é pôr em questão o Papa, a figura de Pedro. Nós colocamos aí na nossa Igreja o nome dos Papas, e alguns que têm lá são santos, outros não são. São homens, mas que estiveram no ritmo da história presidida por Cristo. Mas os cristãos celebram todos a Eucaristia. E ser cristão é celebrar este mistério, desde sempre, católico. Católico porque hoje há outros que não celebram a Eucaristia, assentam na palavra, nisto e naquilo, mas colocaram de lado este testemunho. Eu gostaria de, neste momento, nós estamos a viver a quarentena, e certamente estamos uns mais animados, outros mais animados, uns com mais medo, outros com menos medo. Nós não sabemos o que é que o futuro vai dizer de nós, mas eu penso que nós estamos a escrever história. Deus está a operar através de nós, através do sacrifício que nós estamos a fazer, que não entendemos neste momento. Vai ser o futuro que vai nos explicar o que é que esteve a acontecer nos nossos dias. O que temos é que cada um viver com peito largo e entusiasmo de saber que estamos a viver tempos novos, que não percebemos bem, mas o que é que virá a acontecer. Eu dou-vos dois exemplos para compreender. Nós ontem celebrámos em Portugal o 25 de Abril. E quando nós estamos no estrangeiro, e pronto. E quando se fala de 25 de Abril, é muito perigoso, porque vêm logo as ideias políticas. Uns assim, outros... Eu quero-vos dizer como testemunho, o Salgueiro Maia, que foi um homem importante,
um homem simples que nasceu em Castelvide. Eu nunca escondi que vivi 10 anos no Alentejo, e nasceu em Castelvide, que é uma terra nobre, uma terra de princípios, gente fantástica, chama-se até a Sintra do Alentejo, e não foi sepultado em Castelvide, no cemitério de Castelvide. Nos anos 98, 2000, porque ele faleceu em 1992, eu quis ir com os amigos que me visitaram no Porto, visitar o seu túmulo. E como quem conhece Castelvide, o cemitério fica do lado esquerdo, quando sobe para o castelo. E à porta está uma placa a dizer que está ali sepultado, mas perguntei a alguém se podia visitar o túmulo de Salgueiro Maia. E vieram homens e que me disseram, mesmo depois de eu dizer que era sacerdote, ao túmulo do Salgueiro Maia ninguém vai, nós não deixamos. Eu disse, eu sou sacerdote, pode ser o que quiser, porque o Salgueiro Maia, nos últimos anos, foi tratado muito mal. Primeiro, porque muitos agricultores do Alentejo perderam tudo, ficaram muito revoltados com o 25 de Abril. Pois, ele, fiel à sua consciência, faz outra vez o 25 de novembro de 1925 e é castigado por muitos princípios que vinham de fora. Esteve nos Açores, foi mandado para os Açores. Eu não sei se haverá relatos da sua presença nos Açores. Esteve a desempenhar funções muito pequeninas no presídio de Santarém. E depois quis ir para o seu povo. Mas o povo, à volta de 98, 2000, ao túmulo de Salgueiro Maia, ninguém vai, para não haver a tentação de profanar. Porque 2 grupos trataram muito mal aquele homem. E aquilo que a história de Salgueiro Maia nos diz, é que nós temos de ser coerentes com aquilo em que acreditamos. Seja este grupo ou seja aquele, sermos fiéis. Neste momento da quarentena não entendemos, mas temos que ser fiéis. No mesmo sentido, vós sabeis que a Igreja tem sido muito atacada, muito... No tempo de Paulo VI, tentava-se no Vaticano dialogar com a Rússia. E vieram 3 jovens da Rússia que se formaram em Roma e foram até ordenados bispos, cumpriram tudo, os rapazes exemplares, vindos lá da Rússia. Quando voltaram ordenados bispos para a Rússia, um aparece morto e os outros desapareceram. Eram espiões dentro do Vaticano. Nós às vezes não compreendemos o sentido da história. Isto é oficial, isto toda a gente sabe disto oficial. Mas aquilo que São Justino nos diz da partilha do pão é o fundamental. Nós temos que reconhecer Jesus no partir do pão, temos que viver os acontecimentos, que agora estamos a viver este acontecimento, mas sempre fiéis, sempre coerentes com a nossa fé. Desejo a todos um santo domingo, um domingo que deveríamos fazer a coroação do Divino Espírito Santo, mas a nossa linha, aquilo que não nos distraiamos, nem para a direita, nem para a esquerda, sejamos coerentes e muita coisa. A Igreja de Jesus Cristo tem passado no tempo, mas aquilo que nós podemos dizer é que somos descendentes de heróis, de gente heroína, que ama de verdade, que vive aquilo em que acredita. E é isto, como cristãos, que devemos testemunhar e viver.
Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo, há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo o seu batismo pela remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Coloquemos as nossas preces no altar do Senhor. Caríssimos irmãos, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo, cheios de fé: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela Igreja, testemunha de Cristo ressuscitado, pelos que se preparam para o batismo, que descobrem o Evangelho, pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos ao Senhor. Por aqueles que se dedicam ao bem comum, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente sem exceção, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam, como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem deles o grande amigo, e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos ao Senhor. Por todos nós reunidos nas nossas assembleias dominicais, e hoje a viver a Eucaristia através dos meios de comunicação, pelos doentes da nossa comunidade, das nossas comunidades, e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Senhor ressuscitado, que nos resgataste da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer da vossa mesa, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe deste tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, de que sempre vos louvemos, mas com maior alegria e solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o dia do sol, o dia do Senhor, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que partiram nesta pandemia, todos das nossas famílias, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, dais a vida ao mundo pela vossa morte. Livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal, por este vosso santíssimo corpo e sangue. Conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovais com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco.
Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Gostava de fazer um pedido na página no YouTube, onde se vê estas missas, estão umas explicações. Agora já estão, que não conseguíamos, em várias línguas. Em inglês, em francês, em espanhol, em alemão, em português, em ucraniano, e certamente outras vão aparecer, para explicar o nosso amor ao Seu Santo Cristo, os milagres, a sua história, para que os mais novos, os vossos filhos, os vossos netos, podem ler em inglês, podem ler em francês, em qualquer língua, e também façam o favor de se inscrever para sabermos se interessa ou não interessa a transmissão da missa, e se quiserdes, há lá um sítio onde se pode colocar as vossas intenções e podemos rezar pelas intenções de todos. Nós continuaremos a celebrar todos os dias, às 11 a oração da manhã, às 11 da manhã, às 6 a Eucaristia e às 11 da noite, por motivos de isolamento, de solidão, a oração da noite. Na quinta-feira vamos ter sempre a adoração do Santíssimo Sacramento, depois da Eucaristia, até às 9, a não ser que eu receba ecos de que gostavam de mais tempo. E agora, honrando o Divino Espírito Santo, um abraço muito forte para todos os devotos do Divino Espírito Santo, o tempo da Páscoa, o tempo do Divino Espírito Santo, as famílias que deveríamos fazer as coroações, e vamos terminar esta Eucaristia com o hino do Divino Espírito Santo.
Desejo a todos um bom e santo domingo. Vamos na paz de Cristo e que o Senhor nos acompanhe.